Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula. Então esse é o terceiro vídeo, tá? É a terceira aula. Hoje nós vamos falar aqui de um tema bastante importante que é rotulagem e sinalização, beleza? Pessoal, essa aula, essa rotulagem, né? Ela faz parte da Lei 7.802 de 89, né? Que foi reformulada, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Que diz o seguinte: para serem vendidos e expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a redigir bulas, né? Rótulos e bulas próprias, né? Redigidas em português. Então, mesmo que o agrotóxico seja importado, ele tem que ser redigido, né? Tem que ser passado pelo português, entendeu? E aí, se ele for importado também, tem que atender também aqueles critérios que lá nós vimos na primeira aula, né? De ter passado pelos três órgãos governamentais, né? Como nós citamos lá, Anvisa, IBAMA e MAPA, beleza? Que contém informação relativa aos perigos potenciais compreendidos, então, ou seja, tem que vir lá no frasco dele dizendo, né? Os perigos compreendidos, os possíveis efeitos sobre a saúde do homem, né? A saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. Então, assim, tem que vir nele dizendo qual que é a periculosidade para esses três públicos, né? No caso, para o homem, para os animais e para o meio ambiente, né? Precauções para evitar dano à saúde às pessoas que aplicam e manipulam, né? É, terceiros também, a fauna, a flora, símbolos de perigo e frase de advertência padronizado. Por que padronizado, pessoal? Porque em qualquer lugar que o trabalhador for no Brasil, no caso, né, ele tem que encontrar as mesmas frases para poder não dificultar, não causar má interpretação, podendo gerar acidente. E também instrução para casos de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros e antídoto. Então, ou seja, isso aqui é obrigatório. Então, todo agrotóxico que você encontrar por aí vai estar isso expressamente, né, na bula, porque é lei, beleza, pessoal? Então, seguindo aqui adiante, já estou aqui, por exemplo, aberto com a bula de um agrotóxico, né, esse padrão. Então, nós temos aqui seis informações importantíssimas. Começando aqui da direita para a esquerda, nós temos o pictograma de aplicação. Pessoal, eu não sei se todos, né, têm ciência disso, mas uma coisa bem interessante que eu vou deixar bem frisado é essa tarja verde com os EPIs dentro. Nós temos uma caveira no meio, né? De um lado esquerdo nós temos os EPIs para manuseio e preparo de cauda, e do lado direito nós temos o pictograma de aplicação, certo? Então, fique bem claro isso, beleza, pessoal? Então, nós temos a caveira no meio para dividir. Então, ponto importante, galera, nunca deve usar menos os EPI que está no próprio rótulo do produto, tá? Então, você pode ter no seu programa de segurança usar mais EPI que está no rótulo. Agora, menos eu não posso utilizar. Por quê? Porque foi testado, né? E a segurança dele depende da utilização desses EPIs, tá? Então, assim, deve prestar bastante atenção na rotulagem, que vamos pôr um exemplo que teve um acidente, né? Aí vai ser perguntado, utilizou os EPIs de acordo com o rótulo do agrotóxico? Vai vir a pergunta, por quê? Porque o que está escrito no rótulo é obrigatório, beleza? Então, definindo aí. Depois nós temos as precauções de uso de primeiros socorros, né? Depois nós temos o fabricante, depois nós temos o cuidado com o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente e o pictograma de preparo de calda, como eu comentei com vocês, e a faixa de classificação toxicológica, ou seja, qual que é a cor que ele atende, né? Então, como nós vimos lá no vídeo anterior, tem as 6 cores, né? Nesse exemplo aqui que eu estou passando para vocês é a cor verde, ou seja, qual que é a cor que ela atende na classificação toxicológica. Beleza, pessoal? Então isso aqui é padrão, tá? É padronizado. Então nós temos aqui os pictogramas. Esses pictogramas é bem interessantes. Então o primeiro que eu vou passar para vocês aqui, o amarelinho aqui, ó, o pictograma de armazenamento. Está dizendo o que aqui? Mantenha trancado e fora do alcance de criança. Pessoal, essa parte é bem interessante. O depósito de agrotóxicos ele deve ficar trancado e ter a chave apenas as pessoas autorizadas a acessar aquele ambiente.
tá? Não é a porta só encostada, não, é trancada mesmo, tá, gente? E a chave só os autorizados que deve ter. Muito cuidado em sítios, né, em pequenas propriedades, porque o que acaba acontecendo às vezes? A criança fica curioso, né? Porque vê sempre o pai entrando lá naquele depósito, e aí ela pode ter curiosidade, em um momento que você não tiver, né, de distração, ela vai querer entrar lá no depósito para ver o que você faz lá, né? E que a criança é bastante curiosa, né? Então, assim, chama atenção para isso aí, mantenha trancado, tá, pessoal? Você vai evitar tragédias, né? Com certeza. Depois nós vamos falar da questão de armazenamento, né? Qual que é a quantidade que eu tenho que ter um depósito, qual que é a quantidade que eu posso guardar no armário, né? Que a norma dá uma certa flexibilizada para pequenas quantidades. Depois eu tenho um pictograma de atividade, esse azulzinho aqui. O pictograma de atividade vai dizer a forma do manuseio, se o manuseio é líquido ou se o manuseio é sólido. Isso é bem interessante e é importante porque na hora que o preparador de calda vai trabalhar com aquele produto, né, ele tem que saber se aquele produto, a forma de manuseio, né, a sua embalagem, ela é líquida ou se ela é sólida. Muitas das vezes, pessoal, até vem num frasco e às vezes não é líquido, dá a aparência que é líquido porque está num frasco, mas muitas das vezes não é, tá? Depois nós temos também o pictograma de aplicação. O pictograma de aplicação é muito importante porque vai dizer para nós como é que ele deve ser aplicado, né? Se é via líquida, né? Ou se é via sólida. Ou seja, se for via líquida, a gente pode utilizar, por exemplo, um pulverizador costal para essa finalidade, né? Agora, claro, falando de uma pulverização manual. Agora, se for via sólida, eu vou ter que ter um outro tipo de dispositivo para poder fazer essa aplicação sólida. O que não pode, pessoal, de forma alguma, é fazer isso utilizando as próprias mãos, tá? É uma forma errada, né, de fazer a aplicação espalhando o produto, tá? Então já tem os dispositivos adequados para fazer a aplicação sólida, ok? Depois nós temos aqui também o pictograma de informação. Esse pictograma, essa parte aqui de informação, nós temos aqui 8 tipos de EPI, né? Eu vou começar falando aqui com vocês do EPI do Jalec Calça, né? Que é o conjunto hidrorrepelente. Pessoal, essa parte aqui eu vou entrar mais a fundo na matéria no próximo vídeo que a gente fala de EPI, tá? Então aqui está dizendo que para poder, né, quando tem essa simbologia, né, o cara tem que utilizar um conjunto hidrorrepelente. Hoje o mais comum é aquele de algodão, né, que tem um produto que protege, que dá repelência nesse produto, nesse vestimento, né, para evitar o calor, certo? Depois nós temos o avental. O avental, pessoal, ele tem que, quando é pulverização manual, é importante que esse avental seja colocado na frente e nas costas, né? Para quê? Para poder, se caso houver um vazamento na bombinha costal, não molhar o seu corpo com produto, tá? Então o ideal é que se coloque na frente e nas costas do avental, tá? O avental é impermeável também. Depois nós temos as luvas. As luvas, pessoal, tem que ser luva impermeável, né? Tem que ser uma luva tipo uma anidrílica, um latex. Porque tem que ser algo que seja lavável, tem que ser algo que seja um material resistente, né? A pessoa manusear ali do dispositivo, manusear os frascos e a não rasgar facilmente. Né? E a luva, eu vou entrar a fundo também na questão de durabilidade, lá na matéria do vídeo sobre EPI. Depois também tem que utilizar o protetor facial, né? Então é o pictograma do protetor facial. O pictograma do protetor facial, pessoal, ele não elimina o uso do óculos. O protetor facial serve para uma coisa e o óculos serve para outra, tá? Depois nós temos também a bota impermeável. A bota normalmente é utilizada a bota de borracha, tá? Aqui abaixo nós temos dois tipos de respirador. Nós temos um respirador descartável e um respirador com manutenção. Lá na matéria de EPI também, no próximo vídeo, eu vou estar falando bem especificamente sobre a função dos dois, tá? Mas aqui está dizendo que tem um respirador, né, tipo de tecido, que ele pode ser o descartável, e tem um respirador com filtro, que tem que ser um respirador com manutenção,
Depois nós temos o óculos de segurança. O óculos também eu vou fazer um adendo aqui bastante importante. Como eu comentei com vocês, alguns dos agrotóxicos são voláteis, ou seja, necessita o agrotóxico volátil, ele desprende gases. Então, ou seja, eu tenho que utilizar um óculos ampla visão, um óculos que fecha totalmente os olhos, né, para poder evitar que os gases contaminem os olhos. Depois eu tenho também importante a touca árabe. A touca árabe, pessoal, infelizmente a gente acaba vendo em algumas propriedades a desobediência no uso da touca árabe, mas você vê que o trabalhador às vezes queima o pescoço, né? Por quê? A touca árabe, aquela névoa, né, que fica na hora da pulverização, às vezes fica invisível, mas ela está caindo na pele da pessoa e causando a contaminação, viu? Então a touca árabe ela é obrigatória. Normalmente pode ser que a touca árabe às vezes não tenha CA, então a gente acaba chamando de dispositivo de segurança por ela não ter CA. Mais adiante eu tenho do lado aqui, lave as mãos. Essa pictograma aqui, pessoal, é importantíssimo, né? Como eu venho falando com vocês, né? Que a higiene é a parte fundamental no uso do agrotóxico. Por quê? Sempre quando eu terminar de fazer a aplicação, o preparo de calda, o fracionamento, assim por diante, eu tenho que, né, limpar o ambiente, lavar os equipamentos e depois não esquecer de que lavar as luvas, tá? Lavar as mãos. Depois nós temos um pictograma de advertência em vermelho aqui, que é as proibições. Então, proibido a rios e mares, né? Então, a foto do peixinho aqui. Nós temos também aqui proibido a animais. E nós temos também cuidado com veneno, que é até a caveira aqui. Então, esse é os pictogramas padrão que nós temos nos agrotóxicos. Beleza, pessoal? Ó, e hoje tem umas araras aqui cantando bonito, viu? Tá fazendo parte do nosso vídeo aqui. Então, pessoal, esse é importante. Esses são os pictogramas padronizados que nós temos, tá? Nós temos um pictograma padronizado, ou seja, em todos os agrotóxicos que você encontrar por aí, você vai encontrar esses pictogramas. E é importante o que? Como volto a repetir, se esse pictograma tiver lá naquela faixa, né, colorida, verde, amarela, vermelho, azul, ele passa a ser obrigatório, tá? Então esse pictograma, se eu conter no frasco, a utilização do ZPI, eu tenho que atender, beleza? Então aqui eu tenho a ordem de vestimenta também, é importante, o que eu começo a colocar primeiro, no caso aqui o conjuntor repelente, bota, máscara, óculos, luva, né? Então de um lado eu tenho manuseio, do outro eu tenho aplicação. Vamos falar agora um pouquinho de área tratada. O que nós chamamos de uma área tratada? Então a área tratada é aquela área que foi submetida à aplicação de um agrotóxico, tá? Todo agrotóxico, pessoal, vai vir alguma frase dizendo qual que é o período de reentrada, tá? Então, esse período de reentrada tem que ser obedecido. Então, nós temos aqui, por exemplo, está dizendo aqui que diz a norma, que 31.7.8. O trabalhador rural equiparado deve sinalizar as áreas tratadas informando o período de reentrada. Então, após eu ter feito uma aplicação, eu tenho que ir lá colocar uma plaquinha dizendo, né, com os dizeres que eu vou mostrar daqui para diante, né, o horário, a data, que produto que foi e o período para entrar naquele ambiente sem utilização de EPI, né? Então o intervalo de entrada é o que? O intervalo de tempo entre a aplicação de agrotóxicos e afins, né, de pessoas, né, na área tratada sem a necessidade do uso de EPI. Isso que nós chamamos de uma área tratada, tá? Depois nós temos também um intervalo de carência. Então nós temos carência e tem reentrada, tá? Vou ver aqui adiante com vocês aqui. Então o intervalo de definições importantes aqui, ó, intervalo de segurança ou período de carência na aplicação de agrotóxicos afins. Nós temos algumas informações aqui, alguns exemplos. Um deles é antes da colheita, né? Um intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita, né? É um dos mais comuns que a gente vê, né? Porque nós consideramos o seguinte, que após a colheita, aquele alimento ele já pode ser comercializado, tá? Depois nós temos o pós-colheita, que é o intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do produto.
Então, ou seja, o intervalo entre a última aplicação e a comercialização. Muitas das vezes, pessoal, às vezes o produto vai ser exportado também, né? Tem hora que o Brasil, mesmo, que é um país muito forte no agronegócio, na exportação, né? Muitas das vezes o produto, às vezes ele viaja num período de carência, tá? Ele pode ser que ele viaje, né? Fica um período de 3, 4, 5 dias, né? Da embarcação, né? Até o seu destino final, e pode ser que ele esteja num período de carência, nesse período que ele está fazendo o seu transporte, tá? Nós temos também esse intervalo em pastagem, né, que é o intervalo entre o tempo da última aplicação e o consumo do pasto, né, pelo gado. E nós temos também em relação às culturas subsequentes, intervalo de tempo transcorrido entre a última plantio e o plantio consecutivo, né? Isso é muito comum hoje nos plantios de larga escala, nos plantios grandes, né? Pode-se dizer assim, né? De ter que utilizar um intervalo entre uma cultura e outra. Essa aqui, pessoal, é uma plaquinha, é um modelinho, então que temos aqui, ó, já simples, você pode acrescentar mais coisa, né? Mas já está dizendo aqui, área com aplicação de agrotóxico, nome do produto, data de aplicação, e aí tem a hora. Reentrada, aí tem a data e tem a hora. Aí aqui abaixo, ó, vocês veem que tem uns EPIs aqui, né? O que a gente vai lá e faz? Às vezes a gente coloca lá os pictogramas de todos os EPI, mas pode ser que o produto não precise desses 8 EPI que está abaixo aqui, desses 7 EPI que está exposto aqui. Aí a gente vai lá, faz um tracinho naqueles que são obrigatórios, entendeu? Faz um tracinho naqueles que é obrigatório, para quê? Para o trabalhador que for reentrar ali, né? Ele ir lá e vestir os EPIs para poder entrar naquele ambiente. Eu já vi muito também, pessoal, em algumas estufas, barreira mecânica funciona muito bem. Por quê? Eu sempre falo isso, porque muitas das vezes, às vezes na estufa agrícola, principalmente na estufa agrícola, pode ser que tem ali várias informações, né, do lado da porta da entrada da estufa. E aí, o que acontece? Tem lá várias placas. E aí tem mais uma placa, que é essa placa de aplicação. Às vezes na correria, infelizmente, a pessoa despercebida, né, pode ser que não fique atento a essa placa. Aí às vezes uma coisa que eu sempre recomendo, se puder fazer, é o que? Colocar uma barreira mecânica também. Então a gente vai lá, coloca lá uma fita, uma faixa, uma corrente vermelha, né? Com essa plaquinha pendurada bem exposto, bem na porta da estufa. Para quê? Para que a pessoa chegue, né, e veja aquela barreira mecânica. Então funciona muito bem. Nós temos também, então aqui os EPIs, tá? Os períodos, pessoal, período de treinamento. Então, normalmente, como é que essa norma trabalha, né, nessa questão? A norma, normalmente, a gente costuma fazer a revalidação desse treinamento anualmente. Por que anualmente? Um dos EPIs que é utilizado para poder fazer aplicação, preparo de calda, que está lá nas 6 atividades diretas ao agrotóxico, é a máscara de respiratória, né? O respirador. E o respirador, quem utiliza ele, depois eu vou falar isso na matéria do vídeo sobre o EPI, tem que atender o PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. E lá no PPR diz que o quê? Que uma vez por ano tem que ser feito o treinamento do usuário, né? E também tem que ser feito um novo fit test. Então, por esse motivo, né, que é o teste de vedação, a gente considera também para fazer o que? Revalidação do treinamento anualmente. Mas, vamos por um exemplo, se necessário complementar o treinamento por deficiência de aprendizado do colaborador, uma carga horária de 8 horas. Vamos por um exemplo que você fez um curso, né, para poder trabalhar com aplicação tratorizado. E aí vamos supor que você vai trabalhar na atividade do preparo de calda, né? Porque como eu mostrei lá antes para vocês, tem várias atividades, né, na exposição direta. É necessário fazer uma complementação de conteúdo, né? É necessário fazer uma reciclagem. Vamos supor que você vai sair da aplicação do preparo de calda, vai trabalhar com descontaminação do vestimento, é necessário também fazer essa complementação. Então, assim, como eu falei para vocês, esse treinamento, o treinamento inicial de 20 horas, ele não é um padrão
que eu tenho que adotar, não. A norma cita o seguinte, é a carga horária mínima. Eu posso estender ele, né, para quantas horas a empresa achar necessário, beleza? Depois nós temos uma reciclagem, né, que de 16 horas, né? Quando se tratar de treinamento periódico, então segundo a NR1, treinamento periódico é os treinamentos que a gente chama de reciclagem, né, que está se reciclando conhecimento, né? Lá, segundo a NR1, ela fala que tem um treinamento inicial, periódico e eventual, né? Então, esse treinamento periódico é o que a norma 31.7 está dizendo aqui. Não? Então, quando se tratar de treinamento periódico, para os colaboradores que já são treinados na NR 31.7, pois consideremos um novo programa com o intuito de lapidar novos conhecimentos. É interessantíssimo porque no decorrer do tempo tem várias novidades, né? A norma muda, o equipamento muda, né? Novos produtos e assim vai. Então, essa reciclagem é importantíssima. Em algumas empresas, eles até colocam, né, um vestuário diferente no funcionário que está em período de experiência, né? Tipo esse colete que está aí na foto. Para quê? Para informar os outros trabalhadores que essa pessoa está em período de treinamento, né? Nós temos aqui algumas informações importantes de interpretação da NR 31.7, que diz o seguinte: o empregador rural equiparado deve adotar no mínimo as seguintes medidas. Então, pessoal, isso aqui, como volto a repetir, é o mínimo, tá? Mas o mínimo que é obrigatório. Primeiro, fornecer equipamento de proteção individual e vestimentas de trabalho adequado aos riscos que privilegiam o conforto térmico. Então, é obrigatório que a empresa, né, forneça os equipamentos de segurança aprovados, né? Devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho, né, que tem a CA, mas que também privilegia o conforto térmico, né, do trabalhador. Então, isso aqui é uma novidade, né, que tem agora nas normas, que é essa parte que é bastante interessante, né, pessoal? Então, vamos por um exemplo: você trabalha numa região bastante quente, tá lá 40 graus de temperatura, né? Se eu colocar o cara, por exemplo, dentro de um macacão todo de plástico, né, de um material, por exemplo, todo fechado, um plástico, o que vai acontecer? O cara vai transpirar demais, né? O suor vai ser muito grande, né? Depois nós temos o B aqui, ó, fornecer os equipamentos de proteção individual e vestimenta de trabalho em condições de uso e devidamente higienizados. Então, como eu disse lá anteriormente, cabe à empresa a cuidar dessa higienização das roupas, porque essas roupas de aplicação elas não podem ser levadas para lavar em casa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não pode fazer isso de forma alguma, porque senão você pode misturar com as roupas do restante da sua casa, né? E aí houver a contaminação. Letra C. Cabe também o que? Responsabilizar-se pela descontaminação das vestimentas ao fim de cada jornada de trabalho, substituindo sempre que necessário. Então, a empresa tem que ir responsável pela descontaminação, né, pela limpeza, né, os equipamentos de produção individual, né, ao fim de cada jornada de trabalho, substituindo sempre que necessário. Então, isso aqui compete à empresa. D. Disponibilizar nas frentes de trabalho água, sabão e toalha para higiene pessoal. Então, é obrigatório, né? Todo trabalhador que trabalha, né, com aplicação e preparo de calda, o banho. Então, a empresa vai ter que ter lá um sabão, uma toalha, um local para tomar banho, tá, gente? Existe uma dúvida que as pessoas me perguntam, né? Carlos, tem que ser um banho de água quente ou pode ser um banho de água, ou tem que ser um banho de água fria ou pode ser um banho de água quente? Pessoal, o ideal é que seja uma água em temperatura natural, né? Porque a nossa pele, né? Elas são toda aberta, né? Com poros. Então a água quente, o que acontece? A água quente vai abrir esses poros, né? E se tiver uma possível contaminação, né, na pele, né, que se caiu o produto, pode ser que penetre, ajuda a penetrar. Então o ideal é que seja uma água temperatura natural. Agora, tem região do Brasil, né, que esfria bastante. Vou citar uma cidadezinha que eu fui aqui recentemente, chamada Maria da Fé, aqui no sul de Minas. Então lá tem época do ano, né, que faz muito frio. Eu sei que
O cara toma um banho lá de repente 5 horas da tarde, né? 6 horas da tarde, né? Num dia que a temperatura estiver muito baixa, talvez eu nem consiga, né? Então tem que ter o chuveirinho ali para poder o quê? Dar uma aquecida para deixar a água na temperatura, podemos dizer assim, mais confortável, entendeu? Senão não vai conseguir tomar seu banho. Tá, pessoal? Acho que o bom senso, gente, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer atividade. Então é necessário que nós tenhamos bom senso também. O que mais que o empregador deve disponibilizar? Disponibilizar local para banho com água, sabão, toalha, armários individuais para guardar as roupas de uso pessoal. Pessoal, essa parte aqui também é interessante. Aí você tem lá um armário, né, para guardar as suas roupas de uso pessoal, para guardar as suas coisas. Se você vai lá e coloca a roupa contaminada, você sujou todo o armário, né? Então, assim, a roupa contaminada, você tem que chegar da aplicação, né, chegar do manuseio com agrotóxico e já colocar no local destinado. Então, não pode colocar dentro do armário, né? O armário tem que ser uma área, nós chamamos de uma área limpa, tá? Agora, é interessante também, pessoal, eu sempre faço essa recomendação, que as empresas, né, criem um ambiente de área limpa e área suja, para quê? Para que o trabalhador chega, né, ele já faz um trajeto, dentro de um processo, onde ele vai tirando as roupas, jogando na área suja, né, toma seu banho e já sai na área limpa, vestindo as roupas devidamente limpas, né, que é as roupas pessoais dele, tá? Letra F. Garantir que nenhum equipamento de proteção ou vestimenta de trabalho contaminada seja levado para fora do trabalho, do ambiente de trabalho, salvo nos casos de transporte, né, para as empresas especializadas de descontaminação. O que diz a norma aqui? Isso, pessoal, é para não levar nenhum equipamento, né, seja ele equipamento de uso ou seja EPIs, né, para fora do ambiente de trabalho, um equipamento contaminado. Então, por quê? Como eu falei, senão você vai passar a contaminação para outra pessoa, né, que não tem nada a ver com sua atividade. Tá? Então, nós temos também garantir que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta de trabalho seja reutilizado antes da sua devida descontaminação. Então, gente, Carlos, usei a roupa por 10 minutos para fazer uma aplicação. Será que ela está suja? Ela está suja, gente. Ela está suja, então tem que ser descontaminado toda vez que for vestir, tá? Então não tem. A regra utilizou, tem que lavar, tá? Como eu disse nos vídeos anteriores, né? Essa higienização das roupas, em alguns lugares, é feita por uma lavanderia, né? Própria para isso. Porque tem hora que a empresa tem um volume adequado, né? Tem um volume considerável, né? Fica mais fácil para ela fazer esse trabalho, essa limpeza. Mas tem hora que a empresa se situa num local, né, bastante distante de cidade, né? Tem lá uma, duas pessoas só que trabalham com agrotóxico e aí às vezes fica inviável, né, transportar aquela roupa uma longa distância, né, para fazer higienização. Pode fazer na empresa? Pode, desde que você faça um procedimento adequado, né? E eu penso o seguinte, né? Vai lá com uma caixa com retenção de líquido contaminado, para não jogar no meio ambiente, correto? Né? Cria uma área destinada para isso, um tanquinho. Hoje já tem as máquinas mais modernas que lava, que seca. Hoje também tem as passadeiras, né? Então, assim, ou seja, você pode criar um ambiente, né, dentro da sua propriedade que esteja em um local bem mais afastado dos centros urbanos para fazer essa higienização. Agora, claro, isso fica por conta do empregador, tá? Isso fica por conta do empregador, a empresa que tem que correr atrás disso, que tem que providenciar. Beleza, pessoal? Isso é bem interessante a gente frisar. Nós temos também aqui, então a norma diz o quê? Que para trabalhos, para todos os trabalhadores envolvidos em trabalhos com agrotóxico, é obrigatório o banho após finalizada todas as atividades envolvendo preparo ou aplicação de agrotóxico, aditivos, adjuvantes e produtos afins, conforme o procedimento estabelecido no PGR-TR. Então, a empresa ela tem que colocar no seu programa de gerenciamento de risco, tá? O PGR-TR, tem que colocar lá essa especificação, né? E tem que, ou seja, também arrumar um método, né, gente, de conscientizar os trabalhadores nos treinamentos e também
fiscalizar se está acontecendo esse banho, né? Se, então, né, se esse cronograma está sendo obedecido, certo? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho aqui agora de armazenamento. Aqui nessa parte de armazenamento, a norma diz o seguinte, que as edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins devem ser o quê? As edificações devem ter paredes e cobertura resistente, então não pode ser algo improvisado, né? Ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os referidos produtos, né? Quem são esses trabalhadores restritos que podem fazer isso? Quem tem um treinamento, quem tem autorização. Possuir ventilação comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita o acesso de animais. Então tem que ser, né, pessoal, é comum a gente colocar uma telinha, para quê? Para evitar que pássaro, qualquer outro animais pode acessar ali dentro. Então é necessário, no caso, eu tenho que ter também um exaustor mecanizado. Se você quiser ter, é melhor ainda, mas não dispensa o uso da abertura, né? Então, por isso que tem que ser um ambiente, né, que tenha essa circulação natural, porque vamos pôr um exemplo que falte energia, né, nesse ambiente e não tenha um gerador. O que pode acabar ocorrendo, né? De ter ali uma sobrecarga, né, de vapores, correto? Então, por isso que tem que ter. Ter fixado placas ou cartazes de símbolo de perigo, então tem que estar devidamente sinalizado, né, as placas de perigo e o cartaz, né? Possibilitar limpeza e descontaminação, como assim? Então é necessário que o piso desse armazenamento seja um piso impermeável, né, lavável, né, gente? E que o ideal também é que eu tenha uma caixa de contenção na porta. Para quê? Para que se houver um derrame de algum produto e na hora que eu for fazer a higienização, eu não jogar no meio ambiente em um lugar qualquer. Então pode ser utilizado. Recentemente eu fui num depósito, achei interessante. Foi colocado também umas cantoneirinhas em volta, né, daquele ambiente todinho, tipo aquelas cantoneiras de posto, e jogando numa caixa, né, bem uma grelha na porta. Para quê? Para evitar que o produto que seja, né, que derramar ali dentro daquele armazenamento, né, na hora de fazer a limpeza também, não vá para o meio ambiente e aí cai numa caixa de contenção, né, nessa caixa de contenção, nessa SAMP, e aí seja destinado para o local adequado. Que é importante, pessoal, nós pensar na questão do meio ambiente sempre, né, gente? Nós temos que ter essa responsabilidade também. É obrigatório, existem leis para isso, então a gente sempre tem que pensar também no que, como eu falei lá antes no início do vídeo, nós temos que preocupar, né, com a saúde do homem, né, dos usuários, do meio ambiente e dos animais. Então, ou seja, uma coisa está totalmente ligada à outra. Depois nós temos também, está situada a mais de 15 metros de as habitações e locais onde são conservados alimentos, medicamentos ou outros materiais. Então, ou seja, eu não posso fazer esse depósito, esse armazenamento, por exemplo, do lado de uma sala onde é que tem um refeitório, né, que tem um refeitório, vamos dizer, um vestiário e assim, entendeu? Ou residência de pessoas. Então tem 15 metros de distância. Para quê? Para que se houver um acidente, os riscos, né, não venha contaminar pessoas que estejam em volta. Então tem essa norma da distância. A ABNT ela tem uma ISO, né, que fala só sobre armazenamento, que é a 9843 de 2019, né? Essa norma ela especifica né, os requisitos para armazenamento de agrotóxicos e afins, de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e preservar o meio ambiente. Então, normalmente quem vai construir um depósito, né, quem vai construir um local para armazenar agrotóxicos, é interessante observar essa NBR, porque a norma ela fala da obrigação de ter, mas a NBR ela especifica e fala como é que tem que ser esse depósito, tá? Então a norma ela fala qual que é a diferença, né? A norma fala ela cita a obrigatoriedade, mas a NBR, que é uma norma de referência,
ela dá detalhes de como é que tem que ser esse depósito, beleza? Se houver o uso de telhas translúcidas, estas não devem incidir, né? Não devem incidir sobre o produto em estoque, porque, como eu comentei com vocês anteriormente, alguns agrotóxicos são voláteis, né? E não pode, o produto químico não pode receber temperatura. Então tem que ser um local arejado, ventilado e não pode receber temperatura. Então se eu colocar ali uma telha translúcida em cima de uma prateleira de produto, né? Vai deteriorar, ter problema com a qualidade do produto, né? Devem ficar sobre as telhas translúcidas devem ficar onde? Sobre os corredores, assim como a iluminação existente, né? Para não afetar o que? A qualidade dos produtos por exposição à luz ou calor. Certo, pessoal? E aqui tem um modelinho aqui de um galpão, ó, de um depósito, né? Onde tem até as recomendações para ter uma distância de 60 centímetros da parede, 1 metro de altura do telhado. Por que, gente, que nós recomenda essa distância de 60 centímetros da parede? Por vários motivos. Primeiro, né, quando a parede de alvenaria, nos dias de calor, né, infelizmente, né, de uns tempos para cá vem esquentando bastante, acaba passando um calor muito grande, né, e aí pode afetar o produto. E outro motivo muito importante, se houver um incêndio naquele ambiente, vai ser mais fácil de combater o incêndio, tá? Então, assim, uma norma de bombeiro, né, que a gente não deve colocar mercadoria encostado na parede. E do telhado do mesmo jeito, né? O telhado, que você imagina se for uma telha aí, um material, né, bastante condutora de calor, como por exemplo o zinco, né? Se eu colocar o produto até no telhado, o aquecimento vai ser muito grande. Então, por isso que o ideal é deixar 1 metro de distância do teto também. Lâmpada pode aquecer o produto. E aqui tem uma foto, né, do lado aqui, ó, que mostra como é que funciona realmente, né, a circulação de calor, né, gente? Porque quando eu tenho uma abertura na parte superior, né, aí vai ter uma corrente de ar, né? Vai entrar o ar fresco, né, e sair o ar quente. E assim, naturalmente, vai refrescar o ambiente. O armazenamento deve obedecer às normas e legislação vigentes, às especificações do fabricante, constante dos rótulos e bulas e as seguintes recomendações básicas. As embalagens devem ser colocadas sob estratos, evitando o contato com o piso e mantendo as pilhas estáveis, né, afastadas das paredes, do teto, nos armários. Os produtos inflamáveis devem ser mantidos em local ventilado, protegido contra centelha e outras fontes de combustão. O que nós recomenda? Sempre quando a gente tem um depósito, nós pegar os produtos voláteis, os inflamáveis, que são os mais perigosos, e guardar num local separado, né? Se possível, num ambiente com porta corta-fogo, e também, se possível, colocar um detector de fumaça naquele ambiente. Para quê? Que vai nos avisar, né, em caso de incêndio. Aí, pessoal, eu tenho que tomar todos os cuidados com as normas do Corpo Bombeiro aí do seu estado. Por quê? Nós vamos ter que ter todos os dispositivos de combate a incêndio também, um extintor, dependendo do caso, um hidrante, né? Aí a gente tem que entender que é produto químico, então é necessário que as pessoas que trabalham no armazenamento de agrotóxicos, eles tenham também o treinamento de combate a incêndio, né? Que tem um conhecimento básico sobre combate a incêndio, né? Porque a maioria dos produtos, como eu disse, são inflamáveis. Necessita de quê? Que esteja atento a um risco de incêndio, e aí nós temos que ter as medidas de combate a incêndio, certo? O armazenamento de agrotóxicos, aditivo, adjuvante e produtos afins, até o limite de 100 litros ou 100 quilos, ou a somatória, né, são considerados, né, conjuntamente, pode ser feito em armário de uso exclusivo. Então, assim, nós temos a norma, ela dá para a gente essa oportunidade de que, vamos supor que eu trabalho numa pequena propriedade e a minha utilização não é muita, tem ali 70 quilos, 80 quilos, né? Então a norma diz que até 100 litros, 100 quilos, e eu posso ter um armário num local adequado, né? Mas desde que um armário que eu consiga deixar ele trancado, então eu tenho que ter tranca, para quê? Para eu poder guardar o produto. Agora, se for acima disso, aí eu já tenho que ter um local destinado para isso, tá?
Então nós temos essa norma que cita dessa forma, dá essa brecha para quem tem menos de 100 quilos, tá? No caso do transporte, gente, no caso do transporte você vai ter que fazer uma comparação lá no NR20. Na NR20 também tem uma parte lá que ela dá posso dizer assim, um limite, né? Na questão de transporte, de segurança no transporte. Lá na NR16 já fala da periculosidade, né? Já fala que uma quantidade de combustível, acima de uma quantidade de combustível já é um transporte perigoso, aí o motorista já tem que ter outros treinamentos também, enfim, que nós vamos falar daqui a pouco. Três itens importantes aqui, letra A, B e C. Não está localizado em meio de passagem de pessoas ou veículos, então os produtos têm que ser devidamente armazenados. Não guardar produto químico incompatível junto com o mesmo armário, né, gente? E está fixado em paredes ou pisos de forma que evitar risco de tombamento. Então o armário não pode ser um armário, né, que tomba fácil. Então o que a gente tem que fazer? Ou fixar no chão ou fixar na parede. Então o armário tem que ser dessa forma, não pode ser algo somente apoiado nos pezinhos não, tá? Tem que estar fixado, beleza? Então aqui ó, tem os itens de combate a incêndio, as plaquinhas de inflamável, as plaquinhas de produto químico, produto tóxico, né? Às vezes pode ser que tenha corrosivo também, então tem que estar bem identificado, devidamente identificado os armários, tá? As plaquinhas de cuidado aqui, ó, cuidado, veneno, né? Não fume, por quê? Por que não fumar? Porque o produto é inflamável, né? Alguns produtos são voláteis, então não pode fumar. Então, aí já vem a plaquinha aqui, acesso permitido apenas, pessoal autorizado. Aí coloquei aqui também essa foto aqui interessante, ó, de um armário, um local aberto, né? Fechado em volta, com tela, coberto com telha, né? Num ambiente assim livre, né? Aberto. Foi um exemplo que eu coloquei aqui. Então os agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins devem ser transportados em recipientes rotulados, resistentes e hermeticamente fechados, né? Os veículos utilizados para transporte de agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins devem ser higienizados, descontaminados, né? Sempre que for destinado a outra finalidade. E também, pessoal, não pode transportar de forma alguma agrotóxico junto com outras coisas, né? A ração, feno, né? Trabalhadores. Então o transporte de agrotóxico é destinado apenas para agrotóxico, então não pode ser misturado junto com outras coisas, certo? Então aqui ó, nós temos uma norma, uma resolução da NTT, né, que fala que o veículo tem que estar em bom estado, o motorista tem que ser qualificado no curso MOP, definição de rota de transporte, sinalização de segurança. Um detalhe importante aqui, como eu falei, tem um limite até 100 kg que pode ser guardado em armário, e para o transporte também. Para o transporte, lá na NR16, se for, por exemplo, combustível acima de 200 litros, aí o motorista já tem que ter também o curso MOP, tá? Que já é considerado uma carga perigosa. Se for gás, também tem uma quantidade lá também que especifica, mas você tem que pesquisar lá na NR16, tá? E para a gente ver certinho. Definição de rota de transporte, por quê, pessoal? Dependendo da carga, pode ser uma carga perigosa, né? Uma carga tóxica, e aí se houver um acidente, e aí pode causar outras vítimas, né, no entorno. Então, por isso que a definição do transporte é importante. E a sinalização de segurança. Então, no veículo, você pode ver lá que vai ter as plaquinhas na frente, na lateral, tá? Explicando corretamente os dizeres, né, de o que significa que essas plaquinhas, né, que produto que qual que é a classificação, se ele é tóxico, se ele é inflamável, se é um material sólido, tá, gente? E aqui eu coloquei uma citação bem interessante aqui, pessoal, que é utilizado também. Existe um grupo de embalagem, né, como é um transporte que às vezes pode ser realizado através de vias aéreas, né? Lá nos aeroportos eles vão exigir, né? Eles às vezes até dão o treinamento para as empresas que trabalham com esse tipo de importação e exportação,
essa divisão de embalagem. Então nós temos o grupo 1, que é substâncias que apresenta alto risco, então nós chamamos grupo 1, né? As embalagens que representar alto risco. Nós temos o grupo 2, são substâncias que apresentam risco, né, médio, e nós temos o grupo 3, substâncias que apresentam baixo risco. Então tem que estar lá, né, escrito na embalagem corretamente. Para quê? Para evitar, né, o transporte inadequado. Então esse é o grupo de embalagem importante no transporte. Então aqui também mostra, né, produtos tóxicos, altamente tóxicos. Aí vai falar dos grupos, o número de risco, tá? Eu coloquei isso aqui como citação, mas o interessante é você estar fazendo um curso, né, explicando certinho sobre essa questão do transporte, né, de embalagem, das embalagens. Mas tem um curso de logística que explica corretamente esses detalhes aqui. Coloquei aqui apenas como citação. Então a quantidade limitada por unidade de transporte, né, exigência dispensada. Então rótulos de risco, painéis de segurança fixado no veículo, porte de equipamento de proteção individual, equipamento de atendimento à situação de emergência, exceto extintor de incêndio para veículo e para carga, né? Limitação quanto a itinerário, estacionamento, local de carga e descarga, treinamento específico para condutor do veículo, porte da ficha de emergência e proibição de conduzir passageiros no veículo. Então esses itens que eu tenho que atender sempre quando for transportar o produto, tá, gente? Para mim transportar o produto, eu tenho que atender esses itens aqui. Aqui, por exemplo, coloquei uma referência aqui, né, do regente. Aí tem aqui a classificação de risco, né? O grupo de embalagem 2, número da ONU, né? Todo produto químico ele recebe um número de classificação da ONU, o número de risco e o nome apropriado do produto, né? Um pesticida sólido, né, tóxico. Então, os documentos necessários para o transporte e armazenamento de defensivos agrícolas são a nota fiscal dos produtos, ficha de emergência e o receituário agronômico. Isso é obrigatório, o cara que transporta está portando isso, tá, gente? De acordo com a ANT, com o artigo 22 do decreto 9644 de 88, né, que é um regulamento de transporte de produtos perigosos, a ficha de emergência é um documento obrigatório para quem vai realizar o transporte químico, uma vez que serve para auxiliar os profissionais a lidarem com o risco. E o receituário agronômico é um documento que possui prescrição, orientação técnica para a utilização dos agrotóxicos. Neles são fornecidas informações sobre os produtos químicos. O que isso quer dizer? Então, toda vez que eu for transportar um produto, tem 3 documentos que eu tenho que portar: a ficha de emergência, o receituário agronômico, né, e também a nota fiscal de aquisição do produto, né, para saber que o produto, né, é um produto que tem origem, né, gente? Então a nota fiscal vai, né, sempre que a polícia rodoviária, por exemplo, parar o transporte de produto, eles vão pedir a nota fiscal do produto para ver o que? A origem desse produto químico, né? Como eu disse lá nos vídeos anteriores, infelizmente há uma concentração, há a possibilidade, né, e acaba entrando no país produtos clandestinos e que são altamente perigosos, né, porque a gente não tem procedência nenhuma, não sabe a procedência nenhuma desses produtos. Então aí como é que a gente no transporte vai saber? Pedindo esses 3 documentos. Certo, pessoal? Então, gente, finalizo aqui mais um vídeo. Essa foi a 3ª aula e um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.